Bom dia, bom dia! Hoje é a nossa última live de provérbios, live de número 31. Ai, que caminho lindo, né? Bem-vinda, Leninha, bem-vinda. Eu vou mandar aqui, ó, antes que eu esqueça, né? Já vamos mandar a live para o nosso grupinho, para as pessoas que estão aqui perto da gente, para aquelas pessoas que a gente gostaria que participasse, né? Vocês que vão entrando aí já podem fazer a mesma coisa. A gente construiu um caminho tão lindo, né? Estamos aqui há 32 dias nessa resiliência diária, todos os dias aqui, nos reunindo, ganhando sabedoria, adquirindo discernimento. Tem sido tão bom. Para mim tem sido incrível. Eu acho que para muitos de vocês também fez muita diferença, né? Recebi testemunhos lindos. Acho que agora não consigo mais chamar ninguém. Bloqueou aqui. Então, bem-vinda, Thaís. Bem-vinda, Tamara. Bem-vindo, André, Claudinha. Bem-vindo. Quem tá aqui já bota lá no grupo, manda direto a live, que às vezes a pessoa não sabe como chegar aqui, né? E a gente veio aqui ao longo de 31 dias. Vou até marcar essa página aqui do outro lado, ó, senão eu vou me perder aqui. Durante 31 dias a gente veio construindo governo, a gente veio construindo sabedoria, a gente veio construindo disciplina, a gente veio... Ai, parece um ano, né? Intenção, liderança e hoje, o último dia, é muito mais sobre quem a gente se tornou ao longo desse percurso. Bem-vindo, Alan. Quem a gente se tornou ao longo desse percurso. Talvez alguém tenha caído aqui de paraquedas sem nem saber o que ia fazer, né, Ana Cláudia? Você não sabia nem do que você estava participando. Talvez você tenha entrado, como alguns entraram, buscando uma resposta. Talvez outros tenham buscado acolhimento, buscando alívio para alguma dor. E caiu aqui na live ao longo do percurso. Muita gente caiu. Ah, eu caí aqui, como que eu assisto as primeiras? Hoje não, a aula foi ontem, amor. A aula foi ontem. Bem-vindo, Lucas. E quem participou ontem sabe que eu comecei um jejum só de água, então eu bebo aqui nessa garrafinha, eu consagro todos os nutrientes necessários, Luca. Essa é a nossa 31ª live. Mas eu acho que muita gente que ficou aqui comigo esses 31 dias encontrou alívio, encontrou soluções para problemas, encontrou estruturas que conseguiu formar ao longo desse caminho. E nós não estamos aqui construindo o ser humano perfeito, porque ser humano perfeito só existiu um nessa terra, mas a gente veio buscando ser melhor a cada dia, a gente veio aprendendo que caráter é uma coisa que a gente pode construir, que ele é feito de repetição, e muitas das vezes a gente formou esse caráter ao longo da nossa vida, por coisas que foram ensinadas pra gente, por coisas que a gente consegue o valor promocional até hoje, ó, tá aqui, eu deixei o link aqui, tá, da mentoria, eu deixei o link da mentoria aqui embaixo, aqui, ó, é só clicar, tá, bem-vinda, Adriana. Mas hoje a gente vai falar sobre essa maturidade que a gente construiu ao longo desse tempo, sobre toda essa verdade que a gente construiu, que isso não é uma virtude que nasce pronta, né? Isso é uma coisa que a gente foi... Os 10 primeiros que comprarem ganham o livro do Dr. Renato. O primeiro foi o André, ele já comprou e ganhou o meu livro, que vai ser lançado só na semana que vem, então vai ter que esperar um pouquinho. Mas é isso. Então, é muito importante que a gente... Foi uma construção linda, né? Muita gente, a gente foi se conhecendo aqui ao longo do caminho. Nós criamos uma família que veio vivendo esses dias. Foi lindo, um chamando o outro, uns chegando do além,
Uns Deus trazendo porque precisavam ouvir, uns que conseguiram acompanhar todos os dias, como foi o Alan, outros que conseguiram assistir depois, né? Depoimentos de pessoas que começaram a ouvir a live arrumando a casa, que aproveita lá, bota para tocar e vai lavar louça, vai passar roupa, vai faxinar a casa, né? Outros que ficaram ali no momento quietinho, refletindo sobre isso. Fica calma, curte aqui agora, Ana. Depois a gente vai pra lá e a gente resolve isso, tá? Não precisa ficar estressado, não. Depois a gente resolve. Agora vamos concentrar aqui, porque hoje é o nosso último dia, né? E é muito importante que a gente consiga fazer esse fechamento de toda essa sabedoria que a gente adquiriu. Bem-vindo, Maurício. De tudo isso que a gente foi aprendendo ao longo desse percurso e de tudo que a gente foi construído, né? E eu gosto quando ele começa assim, né? Ditados do rei Lemuel. Porque quando ele vem falando isso, é como se fosse um resumo. Então a gente vai ter aqui um resumo de tudo que a gente aprendeu, né? Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. E aqui, eu falo sempre, né, que ele usa sempre mulheres, prostitutas, né, sedutoras, mas a gente não pode perder de vista que a carinha tá abatida, gente. Eu tô há bastante tempo sem comer. Acho que já tô chegando aí perto de 40 horas. Sei lá, nem sei mais. Já até perdi a conta. Mas é tudo que te tira do teu propósito, é tudo que te tira do teu desalinhamento, é tudo que te afasta do teu momento de intimidade com Deus, é tudo que te afasta de onde você quer chegar, que te afasta da sua família, que te afasta das pessoas que você mais ama na sua vida. Então você tem que se afastar e não gastar força com essas pessoas que te desviam ali, como a gente foi vendo nas últimas lives, do seu caminho, né? Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos seus oprimidos. Aqui ele é bem característico, né? Não beber vinho, não beber, mas na verdade a gente vê em vários outros episódios onde o problema não é a bebida, né? O problema é o controle. Então, muita gente acaba bebendo e perdendo o controle, né? Quem nunca? Sorte de quem nunca. Bem-vinda, Claudinha. Mas é a gente entender que o que acontece com a embriaguez, né? A embriaguez desliga o nosso lobo pré-frontal, embriaguez, droga, excesso de dopamina, tudo que é dopamina rápida, tudo que traz açúcar, né? Que acaba inflamando o cérebro da gente, e a gente também tem uma lentificação de pensamento. Então, tudo isso vai desativando o nosso lobo pré-frontal, que foi isso que a gente foi construindo, que foi essa consciência, que foi essa sabedoria, esse discernimento, isso tudo que a gente veio trazendo ao longo desse período. E que a gente não perca, né? E a salinha ali que a gente se encontrou e que a gente conversou, e aí combina com a nossa mentoria aqui, que vão ser 45 dias comigo toda semana, no mínimo, né? Esse é o prometido. Bem-vinda, Lilian. É justamente para isso, é para que a gente não se perca nessa estrada, que a gente não se perca no caminho, para que a gente mantenha essa energia que a gente conseguiu trazer até aqui. Porque senão muita gente que não vier nesse acompanhamento, que não tiver como seguir, já estou sentindo um apertozinho no peito, pois já estou com saudades, um misto de emoções. Foi lindo ontem, né, Alan? Você ter falado. Quer entrar aqui ao vivo? Quer aparecer? Quer falar? Se quiser, você me diz que eu abro para você. Foi muito lindo você vencer esse medo e ver que foi um medo que colocaram dentro de você e que não tem porquê, né? E você já querer fazer fora para melhorar a sua fala já é boa. O que tem é um misto de medinho ainda dentro ali, que a gente vai acabar com isso. Bem-vinda, Andréia, querida amiga. Quanto tempo, que saudade. Não convém ao rei Emanuel, não, já lemos essa parte, né? Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinhos aos que estão angustiados, para que bebam e esqueçam da sua pobreza,
e não mais se lembrem da sua infelicidade. Isso aqui é fuga. Isso aqui é fuga. Assim como o álcool, como as drogas, como o sexo casual, como a pornografia, como o rolar de feed infinito, como a compulsão alimentar. Tudo isso é fuga para acalmar uma dor que existe dentro da gente. E essa dor, esse vazio, que não fica vazio, preste atenção nisso. O vazio dentro da gente, bem-vindo, o Márcia Salles. Esse vazio que fica dentro da gente, ele sempre vai ser preenchido. Então, se a gente não preencher ele, bem-vinda, Betinha. Se a gente não preencher ele de glória, se a gente não preencher ele de Espírito Santo, se a gente não preencher ele de amor, bem-vinda, Paula, bem-vindo, Fábio. Se a gente não preencher ele de tudo que traz coisa boa e que preenche a gente com amor, com glória, com Deus, a gente acaba sendo preenchido por outras coisas. E são dessas coisas que nos preenchem. Bem-vinda, Vânia. Sentimos sua falta ontem. E são essas coisas alheias ao que a gente quer para o nosso propósito e para o nosso destino que acabam nos preenchendo e nos consumindo. E nos coloca nesse lugar de dor, nos coloca nesse lugar de vazio existencial, nos coloca nesse lugar de perda de propósito, de não saber qual é o propósito. Então, o que a gente veio construindo aqui foi justamente essa trilha, né, de sabedoria para que a gente aprenda a ter discernimento nas nossas escolhas. Então, não é afogar as lágrimas em álcool, em droga, em fuga, em comida, né, em ambientes tóxicos, não. É afogar na fé. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. E aqui é essa questão, bem-vinda, Helena, da gente estar sempre olhando para o próximo, ver quem precisa da nossa ajuda, bebendo essa água, que vem cheia não só do espírito, mas de muita fé, de todos os nutrientes que eu preciso para me sustentar ao longo desse período. Bem-vinda, Helena. Eu confesso a vocês, eu comecei o jejum às 9 horas de domingo. Então, às 9 horas de ontem, fizeram 24 horas. De 9 à meia-noite, temos 3 horas. Mais as 9 que temos aqui, 12. Então, eu estou em 36 horas. Bem-vindo, Oyaka. Bem-vinda, Valéria. Eu já estou em 36 horas de jejum. Não é fácil, não. Agora eu vou te dizer, eu não senti fome, hora nenhuma. Aquela fome que eu sinto normalmente, né, que a gente sente aquela fome, aquela vontade de comer, ainda não senti. Tô bebendo muita água. Muito mais água do que eu sou acostumada a beber. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. E aqui, não só dos pobres e dos necessitados, mas de todo mundo que está à tua volta que precisa de ajuda. Às vezes uma palavra amiga, às vezes um carinho numa mãe, num filho, né? O quanto que isso acaba desbloqueando a gente. Então, Vânia, o desafio são de 7 dias. O desafio... Bem-vinda, Ivana. Bem-vinda, Mariana. O desafio é chegar a 7 dias de jejum de água, né? Você tá também, Lilian? Você tá lá também com o Marçal, né? Você entrou também, Lucas? Também tá participando? Do jejum de 7 dias. Fer Leroy's, bem-vinda, Fer. A ideia é fazer 7 dias. Eu nunca fiz jejum assim, confesso. Meu máximo foram 36 ou 40 horas, mas foi um jejum para emagrecer, né? Era de um treinamento lá de jejum intermitente. E a gente podia tomar caldo de osso, né? Que é jogar o frango lá, fazer uns legumes lá para o caldo ficar com gosto e tomar aquilo ali com sal. E café, podia café, né? Não posso café, dona Márcia, você está subindo com o meu café, já pode descer. E é só água.
É só água e muita oração, né? A gente atrasou a live hoje porque a gente estava na oração. A gente entra todo dia às 15 para as 7 da manhã. E aí ainda tem a questão da educação, né? Quem não entra até às 7 não entra mais. A água que você está tomando tem algo de diferente? Tem muita oração, tem muita fé de que está me preenchendo, mas é água. É água filtrada só, né? Então vai ser desafiador, mas a gente consegue. Só vi 24 horas no máximo. Pois é, eu passei um pouquinho, né? Como eu começo sempre de noite, porque eu já aproveito o sono para fazer isso, então eu como e durmo, e aí você já mata ali umas 8 horas, você acaba conseguindo vencer essa parte, né? Sou abaixo do peso, posso fazer jejum? Não é o ideal, não, Fê. Você tem que falar com seu médico. Eu acho que você não deve fazer, não. Mas o que a gente combinou ontem, da vez que você não estivesse aqui, o bipolar de cara, por si só, ele já não pode fazer, né? Bem-vindo, Remo Luigi Pieranti. Por si só, o bipolar não deve fazer jejum, tá? Então, qual o jejum que vocês podem fazer? Vocês podem escolher. Eu sempre falo do açúcar e da farinha branca, porque são coisas que vocês vão perceber mudança no comportamento de vocês a hora que vocês pararem de usar. Então, eu acho que será muito importante essa mudança. Mas também, assim como o Alan sugeriu, para quem não pode... Mas você pode tirar o açúcar, né? Qualquer um pode tirar o açúcar. Fazer jejum de lamento, fazer jejum de fofoca, fazer jejum de coisa que te faz mal, né? O vazio pode nos tornar amargo caso não seja preenchido. É exatamente isso, Fábio. É exatamente sobre isso, né? E quando você já travou a live, está cheia do Espírito Santo. Está cheia do Espírito Santo. Travou já? Não é possível. Fala aí alguém, escreve mensagem aí. Se travou, eu vou entrar aqui no... Eu vou entrar aqui, ó. No outro Instagram. Foi a ideia do meu amigo. Aqui, ó. Sandra tá ao vivo. Baixei o som aqui, ó. Ah, não. Tá aparecendo aqui ainda. Ainda tá aqui, ó. Vivenciando o lado B sou eu, ó. Quem quiser seguir, bem-vindo Vivenciando, Sandra Ciraldo. Esse estou fazendo sem açúcar e farinha. Perfeito, Vânia. Você vai ver o quanto que você vai mudar com isso daí. O quanto que a farinha branca acaba inflamando a gente, né? Junto com o açúcar e tornando a gente mais lento mesmo, tá? Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Então é a mulher virtuosa, né? Que eles falam que... Ah, tá. Que é a mulher que salva, né? A mulher que tem mais sabedoria. E a gente teve um discernimento um tempo atrás de que a mulher, o homem não foi criado no paraíso, né? Homem e mulher, como um só ser, foram formados do lado de fora. E depois Deus traz para dentro do paraíso e ali ele dá vida à mulher. Então a mulher é essa pessoa de mais sabedoria, mais contemplativa, né? Que tem uma maturidade, às vezes, um pouco maior mesmo. E se você for perceber, você vê que menina fala antes de menino. Menina, às vezes, anda antes de menino. Então, o bebê, né? Bem-vinda, Bia. Ela já vai nesse desenvolvimento mais rápido do que o homem, né? Então, quando ele fala da mulher, né? Feliz de quem encontra a mulher exemplar, que é muito mais valiosa do que o rubi. E aqui, se a gente trouxer isso para uma vida de casal e o homem souber dar valor, né? Como o Maurício fez, de dar... Bem-vinda, Bia. Bem-vinda, Lu. Bem-vinda, Silvia. E dar valor à mulher que tem em casa, começa a ter aquela reciprocidade, né? Mulher precisa ser amada, mulher precisa receber esse amor, essa constância, essa entrega, para que ela possa se abrir também, né? Mulher é muito diferente de homem, né? Tem um livro que fala homem cobra, mulher polvo, né? E é exatamente isso. A mulher, ela tem uma capacidade maior de percepção do ambiente. Você pode ver, você manda lá o teu marido, teu filho, pega não sei o que na geladeira.
Ah, não tem, acabou. Tá lá na cara, né? Mas é porque eles olham assim, ó, olha focado assim, ó. E aí não enxerga, né? Então, isso que a gente veio criando aqui foi essa constância, foi essa trilha neural, foi lindo, né? Esses 31 dias, assim. Eu me vejo como outra pessoa. Porque a gente veio treinando isso dentro da gente. Não foi uma coisa que a gente estalou o dedo e a gente aprendeu isso tudo. E é assim que as coisas são feitas, né? É assim que as coisas foram formadas. Deus conseguiu fazer tudo em 7 dias porque Ele é Ele, né? A gente precisa de um pouquinho mais. Mas dizem que Ele fez no Kairos, e o Kairos é uma outra contagem de tempo que a gente nem tem acesso a ela. Então, é importante que a gente traga isso pra gente, né? E eu venho perguntando muito isso pra vocês, o que vocês querem, né? Se essa intensidade absurda ou se é uma constância. Bem-vinda, Fernanda. Tudo bom, doctor? Doutora Fernanda. Saudade, amiga. E lembrando que a intensidade, se ela vier pura, só intensa, ela acaba apagando esse fogo, né? Então, o que você precisa é ter a constância. Ah, eu não consigo fazer 1 hora de exercício. Não tem problema, faz 5 minutos. Começa com 5 minutos, passa para 10, passa para 15, né? Tinha um desses gurus aí de exercício da internet, ele dizia que a melhor forma que você tinha... Ah, eu não vou à academia de nenhum, eu odeio academia, mas a melhor forma que tinha de você se adaptar a ir à academia era você pegar a sua garrafinha, ir até a sua academia, de preferência caminhando, né? Matricular uma academia perto de casa, não é o caso da minha, que é longe, eu tenho que ir de carro. Chega lá, enche a garrafinha, matricula, né? E vai lá todo dia, enche a garrafinha no mesmo dia, no mesmo horário, enche a garrafinha e vai embora caminhando. Aí você vai criando o quê? O hábito de ir à academia. Daí teu cérebro começa, pô, sou idiota, tu já conseguiu sair de casa, que eu achei que fosse incapaz. Você chegou até aqui, você veio caminhando, você subiu, você não vai fazer nada? E ali você começa. Então esse tipo de barreira, bem-vinda, Carla. Você vai vencendo aos poucos, você vai driblando e vai subindo, né? Devagar, não é de uma hora para outra. Assim como a gente fez aqui 31 dias, e ontem a gente foi coroado na salinha secreta com a voz do Alan, foi muito importante para mim ali, foi como se fosse uma resposta, Alan, de tudo que eu venho pedindo a Deus, né? E ela aconteceu ali com você. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ó, mulher virtuosa, ó. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. É a mulher perfeita, né? Até que a gente chega lá. Eu acho que a gente consegue ser uma mulher, não vou dizer para você perfeita, mas uma que busca estar o mais próximo, bem-vindo, Marcelo, mais próximo da perfeição possível, né? Porque a gente vai criando essa confiança, e essa confiança nada mais vem da gente ir repetindo as mesmas coisas, da gente ir agindo da forma como a gente acha, né? Eu falei isso para minha filha, mas é verdade, o cérebro vai entendendo a sua nova realidade. É exatamente isso. É exatamente isso. 1 hora ele vira a chave. Bem-vinda, Mi. A Mi já entrou como Mi, agora ela entrou como a doceria, né? E essa previsibilidade que você vai dando, essa rotina, essa constância, que vai fazendo com que o cérebro comece a dar valor a você mesma, porque ele tá ali querendo economizar energia. Para ele é muito melhor ficar deitado no sofá, ficar deitado na cama, só pensando o que ele quer pensar ou pensando as besteiras que ele quer, né? Mas quando você atinge essa regulação, quando você atinge essa paz emocional, quando você atinge essa sabedoria, isso começa a regular o ambiente que está em volta de você, né? Assim, você, Vânia, trazendo essa constância que você está trazendo esse equilíbrio, essa maturidade que você veio construindo, é óbvio que em volta de você tudo isso vai acontecer, né? Porque se você está instável, se você está estressado, se você acaba desorganizando todo o ambiente que está em volta de você. E essa maturidade é que vai dar segurança para as pessoas confiarem em você, para as pessoas caminharem em você, para que as coisas comecem a acontecer, né?
escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Eu, particularmente, eu amo, né, o que eu sempre chamei de artes plásticas. E eu fazia muito isso na minha casa com meus filhos pequenos. Eu ia nessas lojas de artesanato grande, né? Aqui no Rio tem algumas grandes, boas. E eu ia nessas lojas e eu comprava tinta guache, massinha, cola colorida, cartolina, papel. Tem tudo isso até hoje aqui em casa. Amém. Eu fiquei impressionado, pois pensei que não iria dar conta. Fiquei muito feliz por ter conseguido falar um pouquinho. Foi muito bom. E você falou e você viu que depois você foi falando, né? Ficou mais natural. Porque vai ficando mais natural, né? Mas então eu sempre ensinei meus filhos essa coisa da massinha, de modelar, de pintar, de brincar de artes plásticas. Então eu botava um plástico preto gigante assim na minha varanda, jogava aquilo tudo ali e deixava eles se pintarem, jogar tinta um no outro, aquela coisa toda. No final pegava eles assim quase que pelo fio limpo de cabelo que tinha, jogava eles assim no banheiro e largava eles lá meia hora se lavando, né? Enquanto eu juntava aquela bagunça. E hoje eu adoro fazer cerâmica, eu adoro mexer com decoração de Natal, eu adoro tudo isso que é manusear com as mãos, né? Eu tentei fazer tricô, mas a tia que me ensinava faleceu e aí eu parei. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e dá tarefa às suas servas. Então, você vê que a mulher, ela foi treinada a cuidar não só do trabalho, né? E aí que muita mulher aí pede equiparação salarial, né? Equiparação ao homem, né? Gente, a gente tem que acordar em relação a isso. A gente nunca vai se equiparar ao homem. O homem tem testosterona em altos níveis, ele é muito mais forte, ele já veio com essa força física, né? Deus fez a gente diferente. Não que a gente não possa chegar a cargos altos, né? Eu cheguei à diretoria, cheguei à gerência, cheguei a todos esses cargos, mas é a gente entender que na força do braço, a gente não vai. A mulher precisa ir com a força da sabedoria, então você não pode querer encarar o cara na força. Você tem que encarar ele por trás ali na sabedoria, né? E chega muito mais longe. Porque com a sagacidade feminina, e isso não é ficar romantizando a mulher frágil, não, nada disso. A mulher é um ser incrivelmente forte. Mas ela tem a força espiritual, né? Ela tem a força da sabedoria, não é a força do braço. E por mais que a gente fique forte, um homem que treina igual a gente vai ser mais forte que a gente, né? Eles levantam pesos que a gente não consegue, eles fazem coisas que a gente nunca vai conseguir fazer. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Porque faz tudo com sabedoria, né? É a questão da sabedoria. E quando a gente vai adquirindo essa sabedoria, né? O casa, né? A consciência, o autocontrole. Não é isso que a gente foi aprendendo? A sabedoria, a entrar em ação na hora certa. A gente acaba criando essa disciplina. A disciplina que a gente precisa para seguir toda essa estrutura. Isso a gente tem que aprender a não negociar, né? Não negociar com a impulsividade, não negociar com o medo, entendeu, Alan? A gente não pode negociar com o medo não pode vencer a gente. Porque se o medo vence a gente, ele paralisa a gente. E foi para isso que a gente treinou o nosso cérebro todos esses dias, né? Com toda essa rotina, com esse discernimento, com essa sabedoria, com tudo isso que a gente aprendeu aí nessas 30 lives, né? Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Então, é bom a gente ter essa consciência, né? Sobre essa consciência de resistência emocional, de resistência espiritual, né? Não tá fácil aqui pra mim, ó. Vocês vão me ver beber muita água, né? Que eu preciso estar hidratada.
E tem gente que passa um mês sem comer, né? Mas não vive sem água. A água é que vem. Porque a água é a única coisa que é natural de verdade, né? Todo o resto tem um pouquinho de alguma coisa, né? Mas a água é isso que vem. E se a gente testifica que a água nos preenche, que a água nos cobre, que a água nos alimenta, a gente acaba vivendo esse momento, né? E começa com essa rotina, com essa disciplina, com isso tudo, a gente vai criando a gente vai diminuindo essa pressão que a vida exerce sobre a gente, porque a gente começa a aguentar mais essa pressão, porque a gente veio construindo uma base, né? A gente desejou, a gente fez o projeto, a gente fez ali o alinhamento do terreno, a gente fez as bases sólidas, então a gente não tá aqui mais na euforia, a gente não tá no oba-oba. A gente já construiu isso tudo, né? E é bom quando a gente tem uma mão que é estendida pra gente e um coração ensinável, né? Um cérebro mais flexível, uma maturidade que não deixa a gente rígida, que entende que a gente precisa aprender com o próximo, que a gente tem a firmeza da fala, mas a gente tem a doçura, né? Da alma ali, da compaixão e a empatia para entender quando o próximo está precisando de uma ajuda maior do que a gente. E é essa conexão que a gente foi criando aqui, olha, que fez com que você tivesse a coragem de abrir lá o seu... Na verdade, você já estava deixando o microfone aberto fazia um tempo. Tava faltando só era você se jogar, né? Você deixava aberto ali porque você queria falar, mas ficava só ali com o dedinho, com papelzinho escrito, né? Mas foi muito bom que você venceu esse momento, né? Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Isso que não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos vestem agasalhos. A gente não está falando só sobre frio. A gente está falando sobre tudo aquilo que a gente construiu, sobre o caráter, sobre todo o embasamento, sobre toda a sabedoria, sobre tudo isso que a gente trouxe ao longo desses dias, né? Então a gente já está ali agasalhado, a gente já está abraçado uns pelos outros, né? Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma o assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vendem, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Então isso daqui é sobre tudo que a gente veio construindo, né? Sobre a nossa casa, sobre o vem para casa. Ao longo desses 31 dias, a gente construiu tudo isso aqui que fez com que hoje a gente tivesse um ambiente seguro para conversar, um ambiente seguro para se expor, a gente tivesse maturidade para as escolhas, para medir as palavras que a gente fala, para escolher os ambientes que a gente frequenta. Então, tudo isso tem a ver com, né, com isso que está escrito, sobre a gente escolher os nossos caminhos, sobre a gente... Fala aí, perdi vocês? Não, né? Vocês continuam aí, né? Então, alguém mandou uma mensagem aí para eu saber se tá em dia, que eu tô olhando aqui no outro Instagram aqui, ó. Então, eu acho que a gente veio ao longo desses dias construindo isso aqui. Já não tá mais aparecendo aqui para mim, ó. Aqui já sumiu, Alan, a ideia foi boa, ó, porque só tá do lado de cá agora, ó. Vou ter que olhar para cá para falar com vocês. Entendeu? Então agora vocês podem falar que eu tô acompanhando aqui, ó. Tô com o meu outro Instagram aqui, falando com vocês o tempo todo, tá? Então a gente tem que ter essa questão dessa disciplina, dessa maturidade, né? A gente não trabalha mais só com aparência, a gente não tá ligado só à performance, a gente não tá buscando incessantemente algo que é inalcançável, né? A gente veio construindo o nosso caráter, a gente não precisa mais, né? Ou não deveria, mas a gente está nessa construção de não precisar de aprovação, de
tá mais estável emocionalmente, né? Então, todo mundo aqui, Elke, Valéria, Lucas, é bom ter vocês aqui comigo. O Instagram não vai vencer a gente, né, Alan? Foi excelente ideia essa que você deu. Então, muitas mulheres... Aqui, ó, peraí. Cuida dos negócios de sua casa, fala com sabedoria que... Reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Ó, viu aqui, ó, Claudinha, sem lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. E aí, quando você escolhe a mulher só pela aparência e não pelo que ela tem dentro, não tem jeito, porque uma hora isso passa, né? Tem jeito. A idade chega, as coisas vão mudando e essa beleza e essa formosura, elas acabam sendo passageiras, mas o que sobra é a essência, é o amor, é a estrutura que foi criada, é a parceria, né? É tudo isso que você guardou. Assim como o Maurício falou, né, que ele amou aquela mulher 25 anos atrás e ele foi em busca dessa mulher e ele reencontrou. Porque ele não reencontrou na aparência física, que mudou em 25 anos, é óbvio, mas ele encontrou dentro do coração dela, dentro da alma dela, né? Ele encontrou aquilo dali que... Bom dia, Ju. Aqui a gente não vê quem entra. Quando vocês não veem quem entra, né? Só eu que vejo por aqui, né? Então, quem entrar, me dá bom dia. Quem for entrando, vai dando bom dia. Entendeu? Porque eu não consigo ver aqui pelo vivenciando lá do B, não aparece quem entra. Tá? A gente se perdeu aqui, não, né? Seus filhos levantam. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e suas obras sejam elogiadas por toda a cidade. Então, acabamos. Mas esse texto, né, é um texto com uma estrutura delicada, diferente dos outros que a gente veio lendo, mas que veio trazer pra gente o resumo de tudo que a gente aprendeu, né? Sobre a questão do governo, ele bota ali o exemplo da mulher que governa, da mulher que tem as palavras sábias, que pensa antes de falar, que age com amor, recepcionando e alimentando toda a sua família. E a gente não precisa olhar isso só como mulher, né? A gente pode olhar isso como o homem também, né? No caso do Maurício ali, foi ele que levantou e que foi lá entender e buscar aquilo dali, né? Então, é muito importante isso que a gente veio construindo, isso que a gente veio organizando, né? A gente saiu ali daquele início, daquela euforia da primeira live e a gente trouxe essa constância, que muitos não entenderam, né? Mas que a gente entendeu o quanto isso foi ficando bom pra gente, né? O quanto a gente foi se sentindo melhor a cada dia, o quanto não era necessário mais provar nada pra ninguém, o quanto a aparência já não importava tanto, né? E a gente estava aqui, a gente por a gente mesmo. Então, cadê aqui? Perdi vocês. Perdi. Estão falando nada? Estão quietinhos? Ou travou aqui a minha outra live também? Será que travou as duas? Ô, Jesus! Que é isso? Travou essa também? Vamos sair e entrar de novo? A gente não cansa. A gente é sinistro. Mas o resultado de tudo isso foi isso daí, né? A gente aprendeu a governar, a gente aprendeu a ter disciplina, a gente aprendeu a corrigir os nossos passos, os nossos erros, a gente aprendeu a limitar, né? Ali o nosso limite de segurança.
A gente aprendeu a alinhar a nossa intenção e a gente trabalhou muito isso lá nessa linha secreta. A escolher as palavras que a gente ia usar para não ferir, né? A gente construiu a nossa casa com muita sabedoria e com muito discernimento, né? Então foi uma casa construída com muito amor, não foi, vamos fazer uma casa, na loucura ali do ímpeto, né? Não foi só na euforia, foi com muita maturidade, foi com muita escolha. E travou aqui também, não é possível. Bem-vinda, Vanessa, que eu não vi. Paula, eu falei, né? Travou lá também, gente. Agora foi pro capeta mesmo. Mas a gente entendeu que a gente não vai adquirir a perfeição de um dia para outro, que a gente vai construir isso, e que a gente vai precisar continuar repetindo isso. Eu vou voltar a fazer live, tá? Deixa o Instagram esquecer de mim um tempo. Para que quem não possa, por alguma razão, entrar aqui na nossa mentoria e acompanhar a gente na mentoria lá do B, enfim, por questão financeira, por questão de tempo, por questão de não querer também, né? A gente é liberada a não querer, para que a gente não perca tudo isso que a gente construiu, né? Para que a gente não caia ali de negligenciar tudo que a gente aprendeu e perder isso que foi tão bom pra gente, né? Essa maturidade que sustentou a gente todos os dias aqui, para que a gente chegasse onde a gente chegou. Então a gente não quer voltar para aquele padrão antigo e continuar naquele caos interno, sendo consumido por medo, né, Alan? Sendo consumido por... Vocês continuam botando aqui, né? Doutora Sandra, se Jesus tocar no seu coração uma vez ou outras, faz umas lives pra gente. Eu vou fazer, meu amor, vou fazer. Eu vou voltar a fazer sim, para que vocês não percam essa energia, né? Enfim, a gente está lá no grupinho. A gente vai continuar lá no grupo da Sala Secreta. Lá a gente vai continuar. Mas é importante que vocês lembrem que a gente não está terminando nada. A gente começou um trabalho lindo, né? E a gente decidiu esse início desse trabalho e a gente consolidou isso ao longo dos tempos. Muita gente não conseguiu assistir ao vivo, mas foi assistindo reprise. Faltou um dia, mas veio no outro. E o importante é que estava sempre ali, né? Decidindo sair daquele caos que a gente começou para começar a ter mais sabedoria, mais discernimento, mais entendimento para chegar até aqui, né? E que só essa decisão que vocês tomaram de mudar e de participar fez com que o alicerce da nossa casa fosse muito mais forte, né? Fosse muito mais estruturado. E hoje vocês sabem, ou estão aprendendo a saber, que a gente não precisa de aplauso de ninguém, que a gente não precisa de glória de ninguém que não seja a glória de Deus, que a gente precisa manter essa constância independente do que os outros estão dizendo para você, porque a gente também aprendeu que quem fica tentando te manter no lugar onde você estava é quem não consegue chegar onde você quer ir. Então você tem um lugar para onde você quer ir e você não pode parar, né, no meio desse caminho, porque não é sobre a intensidade que a gente vai, mas é sobre a constância, sobre permanecer nesse caminho. Então não se percam. Quem está lá no nosso grupinho, continua lá no nosso grupinho. Eu prometo sim fazer lives e continuar, né, as nossas lives pelo menos semanal. E se você conseguiu chegar até aqui, não foi mais só motivação, né? A motivação foi lá no início. A gente começou a assistir as lives por motivação, mas no meio do caminho a gente entendeu que era assim que a gente conseguia mudar, que era assim que a gente conseguia caminhar. Deixa eu ver se voltou aqui a minha... Travou? Travou? Alguém me diz aí se travou. Essa live foi um divisor de águas na nossa vida. E que vocês não se percam disso. Eu já não sei mais quem tá travado, quem não tá. Tá a glória do Senhor isso aqui. Mas não é sobre a gente sentir intensamente alguma coisa, né? Sobre aquele caos, sobre
aquela instabilidade que essa intensidade excessiva traz pra gente, né? Mas é sobre a estrutura que a gente foi construindo, é sobre toda essa sabedoria, né? Então, guarda isso para vocês. Quem constrói uma casa sólida, quem constrói uma casa com amor, quem constrói uma casa com sabedoria, quem constrói uma casa com discernimento, quem constrói uma casa sobre ela, nunca mais vai voltar para o caos. Porque toda vez que começar, né? Quem tá lá na salinha secreta ganhou aquele mapinha lá para seguir e fazer ali o seu diário. Você vai começar a entender isso no início, né? A ter essa consciência do momento exato onde nasce uma pequena sementinha e ali você já vai correr atrás dessa solução para você não cair de novo na falta do autocontrole, né? A consciência, K, e o autocontrole que a gente precisa, né? O A. Então, ó, a consciência e o autocontrole. E você vai saber voltar ali a adquirir de novo a sua consciência e o seu autocontrole, usando toda a sabedoria que a gente construiu aqui ao longo desses dias para que você tome a ação que você sabe que você precisa tomar, né? E que você volte todos os dias a esse lugar. E que a maturidade que você tem adquirido aqui não fique só nesses 31 dias, que você leve ela como uma decisão diária ao longo de todo esse percurso que você vai continuar e que a gente vai continuar se encontrando, né? Eu gosto muito da surpresa do improviso, mas da surpresa de um improviso estruturadinho, sabe? Então você organiza tudo aqui dentro e aí um improviso ou outro você não pode ter aquela rigidez cognitiva de não aceitar um improviso. Peraí, só te... Oi, filho! O que você não pode... Oi, E a gente vai jantar com ela. Não sei. Tem que trabalhar. Então, não ter essa rigidez cognitiva que te prenda e não possa criar alguma coisa de improviso. O que você precisa nessa hora é ter a consciência e a sabedoria de olhar para esse improviso e falar, vai dar bom? Vai dar bom? Então, se vai dar bom, vamos aquilo ali. Porque foi isso que você construiu esse tempo todo, né? Foi isso que a gente trouxe como sabedoria todos esses dias. Eu é que agradeço a vocês, Fábio. Agradeço a vocês de estarem aqui comigo, né? De me darem essa audiência. Acho que voltou aqui, gente. Quem quiser escrever, pode escrever, que eu tô lendo. Ó, já escreveram aqui no pontinho de interrogação. A grande riqueza é estar bem com a gente. E assim podemos seguir o nosso caminho. Muito obrigado por nos transmitir tanto conhecimento. Já estou com saudades. A gente vai matar saudade ao longo do tempo. A gente se encontra lá na nossa casa, né? Então, quem puder continuar comigo, o link tá aqui, tá? Da mentoria lá do B. Serão encontros semanais durante 6 semanas. Você pode parcelar esse valor aí em 12 vezes. Eu acho que dá 40 e pouco por mês, né? Quem entrou lá me fala, ou escreve aqui pra gente. Nesse período, tudo que eu for aprendendo ao longo do caminho, obviamente que eu vou trazer para vocês. A gente vai fazer uma coisinha estruturada, vão ter alguns exercícios que a gente vai fazer lá, algumas coisas que a gente vai comentar ali e fazer. Mas é isso. Vem para casa, você também. Essa casa que a gente construiu é sólida, essa casa que a gente construiu com muito amor. Eu também tô com muita saudade já de vocês, Alan. Obrigada, Bia, gratidão a Deus por ter mantido a gente aqui junto, por ter me dado essa constância, de eu ter tido também essa rotina, né? Porque foi necessário a gente entender que isso era necessário para a gente poder seguir o nosso caminho. Então, daqui, vocês saibam que vocês podem sempre contar comigo. Pedir a vocês que comentem lá nas postagens, encaminhem, salvem, repostem. E se você conseguiu, Lucas, é uma coisa que tá sempre em minhas orações com Deus, né? Por eu ter demorado muito
a ouvir o chamado, eu sempre falo para ele, obrigado por me esperar. Obrigado que ainda deu tempo, né? Sucesso nesse propósito lindo, gratidão por esses dias, ansiosa pelo livro. Não vai ter mais a live cedo, agora não, Ju. Agora não, a gente vai parar, né? A gente lê os 31 dias de Provérbios, ó, o que eu tô lendo aqui, ó. Vou passar para cá, acho que fica melhor, né? A gente fez os 31 dias de Provérbios. A gente vai dar uma pausa até pro Instagram me desbloquear aqui e eu poder ver os comentários de vocês, mas eu aprendi que pode ser dessa forma aqui, ó. Eu posso ir acompanhando vocês aqui de baixo também. Então vocês vão aí escrevendo e eu vou acompanhando. Foi muito bom para mim, mas eu tenho sempre essa coisa de Deus, tá? Assim, obrigado, Pai, por ter me esperado, né? Obrigado por ter gritado no meu ouvido e eu falava para ele, pisca, pisca, pisca a luz, pisca a luz. Eu sou TDAH, pisca a luz para eu ver onde é o caminho. E que bom que ele piscou e que ainda deu tempo, né? Estou assistindo as lives que perdi. Vocês podem reassistir as lives. A gente nunca acha que está pronto, mas o momento de agir é hoje. Exatamente isso. E se você não se joga, se você não acha que hoje é o dia, você vai sempre adiar para amanhã. O importante é que você dê o primeiro passo, e isso vale para nós. Vou continuar assistindo as lives. Isso, assiste as lives de novo. E a cada live Deus fala comigo. A Claudinha tem feito isso. Várias pessoas têm feito, a Zama também tem feito isso, né? De reassistir a live. Conforme vocês forem assistindo, vai comentando ali os insights que vocês vão tendo. As lives vão continuar gravadas ali, tá? Como eu mostrei para vocês, elas estão ali do ladinho, né? Elas estão do lado. Deixa eu sair aqui do lado B para mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o meu vivenciando. Então aqui eu tô olhando igualzinho vocês olham, né? Se eu fizer isso aqui, ó, e vier pro lado de cá, às vezes estão sem capa ainda, tá vendo? Ó, só estão todas sem capa. Os meninos trabalharam tão intensamente que não botaram. Mas daqui pra baixo elas estão todas com as capinhas, tá vendo? Essas branquinhas. Então eu vou botar as capinhas nessas últimas aqui também. Então vocês podem ir assistindo elas. Vou voltar pra cá. Comecei o mês de março maratonando as lives. Muito bom, né? É o que foi bom pra você, né? Estou falando das lives até pros pedreiros. Muito bom. Muito bom. Quando eles estiverem lá trabalhando, eles vão ouvindo, né? Eu acho que a gente falou muita coisa legal, né? Vocês trouxeram muito insights e eu leio o que vocês escrevem, então isso também vai ficar registrado nas lives gravadas. Tem live aí de 2h30, tem live de 40 minutos, tem live de 1 hora, tem todo o tamanho de live. Então vai assistindo até a live de número 15, tá lá no YouTube. Mas a gente vai subir as outras agora, vou botar eles para trabalhar essa semana aí, subir as outras lives também lá no YouTube. Agora em março a gente começa a mentoria Lado B, né, que tem o link aqui embaixo. Então eu espero vocês lá no Lado B, quem conseguir entrar, quem puder participar disso com a gente, tá? E quem sabe eu faço algum desafio e levo alguém de presente pro Lado B, né? Quem sabe? A gente trabalha isso aí com alguém. E terão outros, nunca mais por esse preço, com certeza. Não pode ir na academia por esses dias, hein? Pois é perigoso você passar mal. Então, sabe o que me disseram, Alan? Que é o contrário, eu devo ir pro corpo entender que eu preciso de ter força, né? Mas fazer as coisas de uma forma mais lenta. Não carregar peso, que eu já não venho carregando muito peso por causa da coluna. Minha coluna tá quase 100%, então eu não vou relaxar dessa vez. Ontem eu dormi quase o dia inteiro. Dormi mais de noite. A cara ainda tá inchada de tanto que eu dormi. Então, eu vou ver. É engraçado, sabe o que eu vou falar pra vocês? O tempo é diferente, tá? O que eu tô falando aqui aparece pra vocês atrasado. Engraçado, né? Ó, vou fazer um negócio. Vou beber água agora, ó. Acabei de beber água. Eu vou dizer pra vocês quando que a água vai aparecer aqui na live de baixo. A sua voz soou longe. O seu tocar em nosso coração foi maravilhoso. Deus te usou grandemente. E sua sensibilidade e entendimento foi um plano escrito por Deus na sua vida. Ai, que lindo.
Alguém pode printar essa tela para mim? Porque eu não vou conseguir. Ai, Claudinha, você printa, Alain, por favor, depois vocês me mandam. Obrigada pelo depoimento, Maurício. Agora que apareceu a água aqui, tá? Olha que loucura, agora que eu bebi água aqui embaixo. É bem atrasado em relação, entendeu? Agora que eu tô vendo, porque eu tô com dois, né? Eu tô aqui como convidada e aqui como palestrante. Então, que vocês sigam o caminho de vocês. Obrigada, Claudinha. Que vocês sigam o caminho de vocês com muita rotina, com muita sabedoria, que vocês usem esses ensinamentos, que vocês voltem à Bíblia para ler Provérbio, que tem muita coisa legal aqui. Que vocês eduquem os filhos de vocês. Obrigada, Alain. Na linhagem do Provérbios, né? Nesse ensinamento de vida. Eu pretendo, né? A gente já está lendo agora, a gente está lendo as cartas de João também, que fala sobre pecado, então... 1 João, 2 João e as cartas onde fala sobre a liberação de pecado. Eu posso pôr lá no grupo de vocês depois a lista dos 100 e tantos pecados dividido por áreas. Eu acho que eu posso pôr isso lá para vocês. Obrigada, amor. E para vocês olharem ali, né, e ler João ali onde ele ensina que dá para pedir perdão. Que mais que eu posso fazer com vocês que não vão entrar na nossa mentoria? Posso mandar uma lista de habilidades dividida por 12 áreas para vocês desenvolverem ao longo desse ano aí, a gente ir trabalhando isso nas lives quando forem acontecendo. Então, prometo que... vou fazer live, tá, gente? De qualquer maneira, eu vou fazer live para lançar o livro, vou fazer live... para falar quem é aqui do Rio de Janeiro, de perto do Rio, ou pode vir para o Rio, tá marcado, tá? Na semana que vem, dia 10. Tá marcado às 19 horas, mas eu devo chegar lá mais cedo, para não ficar muito tarde a nossa saída de lá, né? Então eu devo chegar lá mais cedo. Então, é isso. Tô com apego, né, Alan? Dificuldade de desligar. Mas então, que vocês tenham uma semana maravilhosa, abençoada. Que eu continue tendo forças para seguir o jejum. Quem sabe aqui no momento de fraqueza eu abro uma live para dividir com vocês. E viver isso mais intensamente, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Agora que apareceu a água que eu bebi, apareceu aqui agora de novo. Então, a gente vai encerrar. Foi um prazer ter vocês aqui todo esse tempo, esses 31 dias, quem me acompanhou aí, que ficou direto aqui, que veio bastante, né, que teve bastante presente. Sintam-se amados, sintam-se curados de toda dor e de todo mal. Ó, até eu ganhei aqui, ó, eu falei aula e eu recebi aqui, ó, te enviei agora, foi? Ah, porque a Vânia escreveu aula, tá vendo, Vânia? Escreveu aula aí, ó, você recebeu o link da aula. Vou ter que desativar isso agora, né? Falar que está encerrada a aula. Mas a aula tá gravada. Quem quiser assistir as 3 aulas que a gente fez, tá gravadinha lá na X-Grow. Então, vocês podem reassistir. Eu posso colocar de vez em quando aqui o link nos stories para vocês olharem. Deus abençoe sempre sua vida. Você mora no meu coração. Gratidão. Glória a Deus, Maurício. Glória a Deus, a gente está podendo viver isso junto e vendo o quanto vocês estão caminhando para melhora. Ver ali o Alan falar ontem realmente foi impressionante. Então vamos para um momento aqui de paz e oração. Pai, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom e sempre cuidou de mim. Obrigado, Pai, por nos manter aqui esses 31 dias junto à Sua palavra, junto ao Seu amor. Gratidão por ter trazido essas pessoas para que pudessem Te ouvir através de mim e que a gente pudesse alcançar o coração deles, Pai. E que o Senhor dê sabedoria e discernimento para que eles continuem essa caminhada, não distante da gente de forma física, mas ligado a gente de forma espiritual, porque o que Deus une ninguém separa. Então, se Deus uniu os nossos caminhos, nós vamos estar unidos para sempre. E que vocês sintam todo esse carinho que emana de mim, que vem de Deus,
e levem para a vida de vocês e que permaneçam construindo a casa de vocês para que em algum momento esse movimento Vem para Casa nos una a todos presencialmente e que a gente possa se encontrar, se abraçar e ter esse momento de encontro na nossa casa, essa casa que a gente construiu com muito discernimento, com muita sabedoria, com muita rotina, com muita disciplina, com muito caráter. E que vocês levem isso para a vida de vocês, que vocês governem sobre a vida de vocês, que vocês modulem o ambiente de vocês para que ele seja o menos tóxico possível, que vocês levem paz e amor e uma palavra de sabedoria por onde vocês passarem e que vocês sejam essas pessoas que estejam sempre trazendo o amor de Deus a todos que cercam vocês. Que o dia seja maravilhoso. Tinha Alain antes da doutora Sandra e um Alain depois da doutora Sandra. Que lindo isso, Alain. E que você continue essa mudança pelo Alain, que você siga esse caminho, que você leve tudo isso que você pegou aqui nesses momentos e vocês vão ver o quanto vai ser mais fácil lidar com a bipolaridade. Quanto vocês vão conseguir administrar, porque vocês vão ver o quanto tinha de emoção dentro da doença. Vocês vão conseguir perceber como tinha dor, sofrimento, angústia envolvido com a doença. Então, vocês vão conseguir começar a separar essas partes, né? A parte da doença e a parte de quem você é e do que você vive. E dessa forma você vai conseguir levar isso pra frente, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Tá difícil encerrar, né? Mas vamos encerrar. Então, um beijo no coração de vocês, terminando a live em 3, 2, 1. E nunca esqueçam, eu amo vocês.